Começa a gravar quando eu começar a falar. Bom, então bom dia a todas e todos, bom dia ao pessoal que está aqui nos assistindo, bom dia às pessoas da mesa, o Felipe, a Thalita, o Robson da Petrobras. A gente queria dar boas-vindas para quem veio assistir esse webinar. Esse webinar faz parte de um grande projeto que Arraial do Cabo faz parte. É um projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, uma agência da ONU, uma das agências da ONU que atua no Brasil em mais 170 países. Eu sou Giane, eu sou do PNUD, sou gerente de projetos da área de desenvolvimento territorial, e esse projeto está localizado nesse cluster de desenvolvimento territorial, e ele está sendo desenvolvido com 116 municípios, com operações da Petrobras. Então, é um projeto apoiado pela Petrobras, e que a gente está buscando aí levar para esses municípios um conhecimento maior sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como forma de auxiliar esses municípios a trabalharem o desenvolvimento local de forma sustentável. Eu vou passar a palavra primeiro para o Robson, que está aqui representando a Petrobras, para ele dar boas-vindas para vocês. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o projeto, sobre a Agenda 2030. Ok, Robson? Obrigado, Giane, Felipe, Thalita, bom dia a todos. Como a Giane falou, nós da Petrobras somos uma empresa comprometida com essa Agenda 2030 da ONU, e nós buscamos contribuir para o alcance, para que o Brasil alcance essas metas expressas nesses objetivos, nesses ODS, esses 17 ODS, que são desdobrados em 169 metas, e por meio desse do programa do Petrobras socioambiental, nós temos investido em várias ações, com foco nesses ODS, ações relacionadas à educação de qualidade, o ODS número 4, trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 8, vida na água e vida terrestre, o ODS 14 e 15, e ações como essa que a gente está vendo, as ações de oferta, capacitação EAD, esses webinars, essas discussões, a realização de diagnósticos que a Thalita postou, esse material que vocês têm, depois têm acesso nesse diagnóstico dos municípios, e esse especial de Arraial, eles contribuem para esse fortalecimento, tanto do poder público e da sociedade como um todo, como é sempre falado, e eu acho que talvez a frase, que a gente resume todo esse trabalho que tem sido feito pelo PNUD, pela Petrobras, é o de não deixar ninguém para trás, de juntar as pessoas em prol de um objetivo comum, e por meio disso a gente ampliar essa discussão, essa discussão da sociedade de como a gente pode melhorar, como a gente pode agregar as pessoas, como a gente pode melhorar a sociedade nesse momento, desses desafios que a gente está passando no mundo hoje. Então, o objetivo principal desses webinários é ampliar essa discussão, a gente fortalecer e formulação de políticas públicas municipais que estejam em consonância, que estejam alinhadas a esses desafios que a gente está tendo, acontecendo no mundo nesse momento. Então, agradeço a todos pela presença e devolvo a palavra para a Giane. Obrigada, Robson. Bom, realmente, nesse momento que a gente está passando agora, a gente espera que todos estejam bem, que seus familiares estejam bem, e a gente considera que é também um momento importante para a gente pensar os desafios, em relação a alguns retrocessos que nós estamos vivendo nos nossos indicadores, são refletidos nos indicadores, alguns retrocessos sociais e econômicos, que vão refletir fortemente nos indicadores de todos os municípios, e do mundo inteiro, de todos os municípios do mundo inteiro, nos anos de 2020 e 2021.
A Agenda 2030, ele é um instrumento internacional da ONU que foi lançado em 2015, tem 17 objetivos e 169 metas para os países alcançarem até 2030. Então, todos os países signatários da Agenda 2030 estão fazendo esforços e políticas públicas voltadas a alcançar essas 169 metas. Essas metas, elas pensam no desenvolvimento de uma forma holística, ou seja, ela pensa no pilar econômico, no pilar social e no pilar ambiental, para o desenvolvimento de pegar todas as suas partes, todos os seus setores e não deixar ninguém para trás. Então, os países precisam aplicar políticas econômicas para desenvolver economicamente, olhar todas as questões sociais, para a gente ter um desenvolvimento social pleno também, diminuir os índices de pobreza ou erradicar a pobreza, melhorar os índices da área de saúde da população, melhorar os índices de educação, de saneamento básico, que é um problema grave no Brasil. Então, todas essas, a Agenda 2030, se vocês olharem os 17 objetivos e as 169 metas, elas vão cobrir praticamente todas as áreas que a gente pode desenvolver para esse desenvolvimento ser pleno, ser inteiro, não afetar gerações futuras, que seja um desenvolvimento que, quando a gente fala sustentável, é que ele não afete gerações futuras, né? Não traga prejuízos para o mundo agora, nem para o mundo no futuro, seja um desenvolvimento saudável, né? E se sustente ao longo do tempo, né? Seja feito de uma forma que agregue todas as áreas de desenvolvimento, de forma que ele consiga se sustentar ao longo do tempo. E isso entra também as questões ambientais, que é o terceiro, um dos pilares, né, que é o pilar ambiental, que a gente tem que se desenvolver agora sem afetar o meio ambiente, né, sem danificar o meio ambiente, que isso é possível, sem esgotar o meio ambiente. Essa crise sanitária que a gente está vivendo agora é um dos reflexos do desequilíbrio no meio ambiente, né, que o ser humano já esgotou muito, em muitos lugares, o meio ambiente, já danificou muito, e isso acaba gerando novas doenças, novos problemas para a saúde das pessoas. Então, agora é um momento, mais do que nunca, para a gente olhar para a Agenda 2030 e tentar enfrentar a atual situação e pensar num contexto de recuperação, né? Vamos pensar, vamos olhar para esses objetivos e para essas metas para tentar se recuperar do que está andando para trás agora, né? Então, é preciso enfrentar e é preciso recuperar. E a Agenda 2030 é um excelente instrumento, principalmente para as prefeituras usarem, para se planejarem. A gente está num momento muito importante que está iniciando uma nova gestão municipal no país inteiro. É um ano de criação dos novos planos plurianuais. Então, esse é um momento muito importante para se olhar os indicadores do município e criar um plano plurianual realmente alinhado às necessidades do município, aos principais gargalos, aos principais problemas, olhando para todos os setores do desenvolvimento e pensando num desenvolvimento sustentável do município. Para isso, esse projeto está colaborando com esses 116 municípios e fez 2 estudos que a gente está entregando. O de Arraial do Cabo a gente está lançando aqui agora. Um é o diagnóstico situacional de indicadores do município, alinhados aos ODS e as suas principais metas, que o nosso consultor, o Felipe, que está aqui, que vai apresentar para vocês. Nesse diagnóstico, a gente trabalha cerca de 40 indicadores do município, nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, violência, pobreza, energia, resíduos sólidos. Existe uma série de análises que a gente faz para olhar para o município, ver quais são os seus principais gargalos, é feita uma série histórica desses indicadores, e essa publicação é muito importante, tanto para a nova gestão municipal, quanto para as organizações da sociedade civil, para eles trabalhem também alinhados a esses indicadores, vendo o que eles podem contribuir para que o município melhore, né, o seu desempenho em determinada meta, que talvez o município está longe ainda de atingir alguma meta, então as organizações da sociedade civil podem ajudar, nós como indivíduos podemos ajudar também, e as empresas também. Então essa é uma agenda para todos, que todo mundo pode colaborar, que
todo mundo pode auxiliar aí no desenvolvimento do seu município. Além desse diagnóstico, o Felipe vai apresentar um outro estudo que a gente fez para essas 116 cidades no âmbito desse projeto, que é uma análise rápida integrada do plano plurianual, também alinhado aos ODS. Nesse estudo que o Felipe vai apresentar, eles pegam a lei do PPA do município, analisa programa por programa, todas as ações, todos os programas, e encaixam dentro de cada ODS, para ver aí quantos por cento que o município já está trabalhando dentro de cada ODS. Então, a gente sabe que os municípios não fizeram um PPA alinhado, então esse é um alinhamento prévio, para que vocês possam usar como modelo aí para fazer um novo PPA e tentar alinhar melhor o novo PPA a esses objetivos e as principais metas que o país precisa alcançar e de forma individual que o município precisa alcançar também, né? É preciso olhar para os problemas locais nesse momento e adequar o PPA aos seus problemas, né? Os principais problemas do município, que pode ser saneamento básico, pode ser desnutrição. Então, nisso vocês vão poder ver nos diagnósticos que o Felipe vai apresentar e que estão aqui no chat para vocês baixarem, ok? Ele vai começar a primeira publicação, que é o diagnóstico situacional. Eu peço para vocês abrirem, darem uma olhada. Vocês vão poder ver de onde ele tirou os dados. São todos dados oficiais de bases do governo federal. Nós não coletamos dados nos municípios, são bases apenas oficiais, ok? Onde a gente consegue encontrar dado por município, que não é tão fácil no Brasil a gente encontrar dados por município. Thalita, você está com o vídeo do projeto aí? Sim, eu vou compartilhar. Vou tentar passar o vídeo do projeto para vocês verem. Pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes
para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030, oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios, atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. Bom, esse foi um vídeo de apresentação desse projeto, que a gente desempenha aí com o apoio da Petrobras. Eu vou reforçar que o Felipe vai apresentar primeiro um estudo, o diagnóstico, e vocês, se tiverem questões, comentários, podem ir deixando no chat, que depois que ele apresentar o primeiro estudo, a gente passa as questões para ele, podemos fazer um debate. E depois ele vai apresentar o segundo estudo, que é a análise do PPA, e vocês podem deixar as questões no chat também, que a gente pode fazer um debate. Ok? Eu desejo um bom seminário para todos. Peço que vocês fiquem até o final, aproveitem bastante, porque são dados muito ricos. E se alguém for aqui da prefeitura, já peço para divulgar esses estudos dentro da prefeitura, que vai ser muito importante aí para esse novo mandato, ok? Vai lá, Felipe. Boa apresentação para você. Bom, obrigado, Giane. Agradecer, então, a mesa, né? Giane, Thalita, Robson. Giane, passando o vídeo, dá até uma certa nostalgia, né? Na época que a gente podia se reunir, né? A gente vê algumas imagens das reuniões. Dá até uma certa nostalgia, mas a gente vai se adaptando. Queria, então, agradecer a presença também de todos que estão aqui e a todos que eventualmente vai ter contato com esse material. Me apresentar um pouco, eu sou Felipe, eu sou engenheiro ambiental de formação e venho trabalhando com planejamento territorial, desenvolvimento sustentável, focado nos municípios principalmente. E como a Giane adiantou, então a gente tem preparado hoje duas apresentações. Essa primeira apresentação, ela está relacionada com os indicadores, que são uma forma da gente medir como está o município relacionado com as metas, né, que a própria agenda traz. E, então, é uma importante ferramenta para o município se visualizar ali, né, dentro desses dados, verificar onde estão as principais dificuldades para seguir, para atingir as metas que estão propostas ali dentro da agenda. Só queria confirmar se vocês estão visualizando minha tela. Estamos vendo? Sim, Apareceu uma mensagem aqui. Tá. Então, tá bom. Então, vamos começar. Então, como eu havia comentado, é uma importante ferramenta, porque aqui a gente vai perpassar por diversos indicadores. Então, a gente cria um panorama para o município entender ali as principais oportunidades e dificuldades. Esse documento, esse primeiro documento, o diagnóstico de indicadores ODS,
ele está organizado, então, ele foi organizado de uma forma que, dentro das 169 metas que é trazida pela agenda, nem todas a gente tem indicadores ainda construídos. Então, o esforço nesse documento captar, então, as metas que a gente já consegue medir através de indicadores. Não são todas, mas o volume que foi utilizado nesse documento já cria essa ideia geral de qual é a situação do município frente à agenda. E aqui na apresentação a gente ainda faz um esforço de síntese, então, para apresentar os principais pontos. Então, mesmo assistindo a apresentação, vale a pena fazer ter acesso ao documento, né? Ler o documento, verificar essas informações que são mais detalhadas. E então o diagnóstico ele se inicia fazendo então trazendo uma visão mais geral da dinâmica populacional do território, principalmente pensando que quando a gente pensa em entender essas dificuldades, oportunidades, como construir políticas públicas para o município, a gente tem que entender qual que é a configuração do município. Então, qual que é a população, como está dividida a população, qual a densidade demográfica, a área do município. Todas essas informações iniciais são importantes para a gente ter essa base de construção de ações e políticas públicas. No caso do município de Arraial do Cabo, a gente tem uma população, para a estimação mais próxima que a gente tem, que é de 2020, de mais de 30 mil habitantes, dividindo em uma maioria feminina, mais de 50%, e em relação à raça-cor, a gente tem uma maioria branca seguida da população parda, mas com uma população preta, amarela, indígena sendo representada também no município. A partir disso, o diagnóstico ele traz um indicador principal, que é o IDHM. Esse indicador ele é um indicador mais geral, porque ele é construído com várias informações. Então, é um indicador que ele vai de 0 a 1, sendo 1 o melhor desenvolvimento humano municipal e o 0 o mais baixo desenvolvimento. E esse indicador ele traz informações sobre expectativa de vida, escolaridade, fluxo escolar, renda, e sintetiza tudo isso nesse número que representa o grau de desenvolvimento do município. No caso do município de Arraial do Cabo, esse indicador ele foi crescente. De 91 até 2010, a gente visualiza um crescimento desse indicador, ou seja, uma melhoria nas condições de todas esses setores, né? A educação, a renda, que é a tendência, a gente vê nos municípios do Brasil, uma tendência geralmente de crescimento também. E aqui, seguindo essa tendência, o município aumenta esse índice, chegando a um indicador de desenvolvimento alto em 2010. A gente está utilizando esse recorte de 91 a 2010 para alguns indicadores, vocês folheando o relatório, o diagnóstico, vocês vão ver em alguns indicadores que a gente trabalha com esse recorte. Esse recorte é o recorte dos anos que tiveram censos demográficos, e aí a gente tem um volume maior de informações. A gente está na iminência, né, de ter mais um censo demográfico, então fica então essa tarefa aí posterior para a gente verificar esses indicadores à luz de uma nova captação de informações. Dando esse contexto inicial, a gente entra, então, mais intensamente na Agenda 2030. A agenda, então, no primeiro ODS, o ODS 1, ele é um ODS que trata das questões relacionadas à pobreza. Então, a gente tem diversas metas nesse ODS, e o ODS e as metas que a gente trabalhou indicadores foi a meta 1.1 e 1.2. Essas duas metas, elas estão relacionadas. A primeira é reduzir a extrema pobreza. Nesse caso, a agenda ela é bem objetiva, no sentido de reduzir, acabar com a extrema pobreza até 2030. E na meta 1.2,
de reduzir para menos da metade a população vulnerável. Neste caso, a gente utilizou as faixas de renda da população. Então, criando ali faixas de renda para a população vulnerável, a gente consegue entender a população que está enquadrada na extrema pobreza, na pobreza e na vulnerabilidade à pobreza. Assim, também utilizando aquele recorte que eu já antecipei, que é de 91 até 2010, o município ele desempenhou um papel bastante significativo para a redução dessas vulnerabilidades, notando que a vulnerabilidade, a população vulnerável à pobreza era acima de 50% em 91, e em 2010 se reduziu para 23,61%. Felipe, Oi? os seus slides não estão passando. Não estão? Não. Espera aí, eu vou tentar... Parado na capa. Na capa? Espera aí. Na primeira. Aí, agora mudou. Beleza. Legal. Então, como eu vinha falando, o município conseguiu uma trajetória muito importante na redução da vulnerabilidade. Ele saiu de 50% de vulnerabilidade de população, né, enquadrada na renda de vulnerabilidade, para 23% em 2010. E na extrema pobreza, que a gente tem a meta 1.1, que é de acabar com a extrema pobreza, o município também teve essa redução, chegando a 1,14% da população em 2010. Então, é um indicador de que é muito possível atingir essa meta a meta do ODS 1 de reduzir, acabar com a extrema pobreza. É um indicador muito importante de que o município tem condições de atingir essa meta até 2030. Além dessas 3 categorias de vulnerabilidade, a gente traz também no diagnóstico uma série de alguns recortes para entender a vulnerabilidade em outros contextos, né? Então, a gente tem a vulnerabilidade e dependência de idosos, a gente tem a porcentagem de crianças extremamente pobres, vulnerabilidade à pobreza de uma forma geral, e a porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo em ocupação informal, que é um indicador de vulnerabilidade. Aqui, também o município, em alguns casos, ele consegue reduzir a população dentro desses recortes da vulnerabilidade, e a gente tem alguns destaques quando a gente faz a comparação com o que é a média do estado do Rio de Janeiro. Então, para 2010, o que a gente vê é que, apesar de, na maioria desses recortes, o município conseguir reduzir a população vulnerável, ainda a média, em geral, é maior do que a do estado do Rio de Janeiro. Então, indicando que há margem para conseguir, então, reduzir essas populações vulneráveis. No caso da porcentagem de criança extremamente pobre, aqui a gente tem que o município desempenhou uma redução maior do que a média. Então, aqui é uma oportunidade nesse caminho de tentar, trazendo qual que é a meta de acabar com a extrema pobreza, aqui a gente também vê uma oportunidade do município conseguir atingir essa meta. Além dessas 2 metas que eu apresentei anteriormente, há também no ODS 1 as questões relacionadas sobre sistema de proteção social e mobilização de recursos. A gente sabe que para a gente conseguir atingir essas metas de redução de vulnerabilidade, é necessário também a mobilização de recursos, a criação de programas que possibilite renda, né, para essa população, e isso é trazido dentro da meta 1.3 e 1.A. No caso da proteção social, a gente tem o programa Bolsa Família, que é um programa que ele funciona como uma proteção social, então as famílias que entram dentro dessa faixa de renda que é atingida pelo programa, conseguem esses benefícios financeiros. O município ele tem uma certa oscilação no números de famílias cadastradas, né? Então, em 2011, a gente tinha 1.724 famílias cadastradas no programa Bolsa Família, aí sobe até 2.000 famílias em 2017, e agora a gente está
visualizando uma tendência de redução até 2019 das famílias cadastradas. Então, o programa Bolsa Família ele também é um indicador de vulnerabilidade, ao ponto que, se está aumentando o número de famílias cadastradas, possivelmente é porque mais pessoas estão entrando nessas faixas de vulnerabilidade que o programa cobre. Então, é importante também sempre visualizar o cadastramento das famílias dentro de um recorte temporal. Avançando, a gente tem o ODS 2, que é o ODS que aqui trata da fome e da agricultura sustentável. Então, a gente tem a meta 2.1 e 2.2, que elas estão relacionadas a garantir, acabar com a fome, né, garantir o acesso ao alimento à população, e também acabar com as formas de desnutrição que são encontradas nos casos dos municípios. Quando a gente fala da fome, né, a gente tem, quando a gente estuda o Brasil como um todo, a gente vê avanços muito significativos nas últimas décadas, né, porém ainda é uma questão que é bastante preocupante e os órgãos como a ONU está sempre mapeando como está ocorrendo essa questão nos países. E, segundo a Unicef, há 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição ou sobrepeso no mundo. Dados de 2018 mostram que 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de déficit de crescimento ou estão muito baixo para a idade. 50 milhões delas estão com baixo peso para a altura. Então, assim, apesar de ter evoluções em décadas anteriores, ainda é uma questão e que provavelmente vai se agravar com esses problemas que a gente está tendo pela pandemia. A partir disso, no nosso diagnóstico, a gente traz, então, alguns indicadores que possibilitam a gente entender a desnutrição no município. Um deles é o índice de magreza acentuada na infância, que no caso de Arraial do Cabo, a média estava maior do que o do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e o índice de obesidade. Então, por um lado, a gente tem a magreza acentuada, que provavelmente há uma relação com a falta de alimento, né, o não acesso ao alimento, e por outro, que também é algo bastante preocupante, é a questão do tipo de alimentação que está sendo, que a população está tendo acesso, medida através do índice de obesidade, que para o município também é bastante superior à média que a gente encontra no Rio de Janeiro e no Brasil. Num recorte mais específico, a gente tem um percentual de crianças com até 2 anos desnutrida no município. Aqui a gente tem uma oscilação bastante grande. Entre 2015 e 2018, a gente vê uma tendência de redução desse indicador, o que indicaria que estava tendo maior controle dessa população com até 2 anos desnutrida, só que em 2019 a gente tem um salto nesse indicador, então é preciso avaliar se esse salto ocorreu por alguma ação específica, se vai ser uma tendência futura, então cria aqui um ponto de sinalização para o município. Seguindo, a gente tem mais um ODS, que é o ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Aqui, a gente vai trabalhar com alguns blocos de informação. Então, a gente primeiro tem algumas metas que estão relacionadas com taxas de mortalidade, com 3 principais que eu vou passar para vocês, e depois algumas outras metas que estão relacionadas com doenças específicas, saúde da população. Então, nesse primeiro bloco, a gente tem a taxa de mortalidade materna, que é trazida pela meta 3.1, e a meta ela traz a necessidade de reduzir para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Esse é o teto que é considerado para a meta até 2030. O município de Arraial do Cabo, ele registrou poucas mortes, né, maternas. Na verdade, entre 2010 e 2018 foi registrada apenas 2 mortes maternas. Então, isso é um indicador que, para esse tipo de mortalidade, há um controle no município. É importante estudar também se a população está sendo atendida em outros municípios, e
mortalidades possam estar relacionadas com essa migração, né, da população, mas, de uma forma geral, a gente, até o momento, para o município ainda não é uma questão de preocupação mais intensa. No caso da meta 3.2, aqui a gente trabalha com as taxas de... acabar com as taxas de mortalidade referente a recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. Então, para essas metas, a gente tem reduzir a mortalidade neonatal para menos de 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Então, também são duas metas bastante específicas e a gente conseguiu, então, avaliar nesse recorte temporal até 2018 como oscilou essa taxa no município. No caso desse primeiro indicador, que é a mortalidade infantil para menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos, também há uma oscilação, há alguns picos, né? Então, a gente vê, por exemplo, em 2016, há um pico, né, esse indicador, que a nossa meta é de 25 por 1.000 nascidos vivos. Em 2016, o município atingiu um valor superior a essa meta. Em 2018, foi reduzido, porém, ainda está acima do que é a média nacional e do estado do Rio de Janeiro. E no caso da taxa de mortalidade neonatal, também há um pico nesse mesmo ano de 2016, atingindo 26,2, ficando bastante superior ao que é a meta, que é de 12 por 1.000 nascidos vivos. Em 2018 também há essa redução para valores abaixo da meta, de 12, ainda assim superior à média do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Seguindo com as nossas informações sobre o município, a gente tem algumas questões que são tratadas não só em uma meta, mas a gente consegue identificar que, para alguns temas, a gente consegue visualizar uma correspondência em diversos ODS, como é o caso da gravidez na infância e adolescência. Para esse tema, a gente tem a meta 3.7 e a meta 5.6, que trazem as diretrizes sobre o acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutiva. Então, é uma questão tanto de saúde como de igualdade de gênero, de empoderamento feminino. Então, para esse caso, a gente tem essa correspondência em mais de um ODS. E isso é motivado principalmente tratar essa questão da gravidez na adolescência, principalmente para os dados que a gente tem no Brasil, né? Entre 2010 e 2018, então 8 anos, o Brasil registrou um total de mais de 230 mil bebês nascidos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos, né? Então, isso é uma questão bastante crítica, né, para o Brasil, e aí a gente traz essa avaliação para o escopo municipal. No caso do município, quando a gente recorta, então, os dados somente para Arraial do Cabo, nessa faixa de 10 a 14 anos, o município também oscila entre o número de mães com essa idade, chegando aos maiores valores em 2016 e 2018, cerca de 4 registros para esse tipo de gravidez. Então, é importante mapear essa questão ao longo do tempo. Num recorte de uma idade um pouco mais avançada, de 15 a 19 anos, que aí a gente está trabalhando adolescência e as mães adultas, esse número salta por esse fato de a gente aumentar a idade, então é normal que aqui o valor de mães nessa faixa etária é superior. Também com um pouco de oscilação, com uma pequena tendência de queda no número de registro de mães com essa faixa etária. Terminando esse bloco, a gente tem no próprio ODS 3 as metas que são relacionadas com algumas doenças que são consideradas doenças que precisam de ações específicas para garantir uma qualidade maior nos países e nos municípios. Uma primeira doença que a gente tem é a AIDS. Então, a gente tem algumas metas específicas para o controle da epidemia do vírus HIV.
principalmente motivada por um crescimento nos últimos anos de pessoas infectadas, e então a agenda traz essa necessidade de rever, né, as políticas, as ações, as campanhas que são de combate à AIDS e ao controle do HIV. O município ele registrou, no recorte de 2010 a 2018, 52 casos de contaminação por HIV, chegando no pico de 8 casos por ano, tanto em 2018 como em 2012. E em relação a óbitos por HIV, os maiores números são de 2015 e 2018, com 3 óbitos, somando um total de 14 óbitos nesse recorte que a gente analisou. Além do HIV, a gente trabalha também com as informações da tuberculose. A Organização Mundial da Saúde ela iniciou uma campanha em 2016, pensando nesse controle da tuberculose, principalmente porque ela tem sido uma das 10 maiores causas de morte em todo o mundo. Tem uma série de relações também importantes da gente ter quando analisa esses casos, a questão do envelhecimento da população, que é uma tendência geral nos municípios do Brasil, a relação desse novo fator que a gente tem, que é a pandemia, que é uma doença relacionada à respiração, né? Então, tem todo um contexto que intensifica a preocupação sobre o controle da incidência da tuberculose. O município, ele também, de uma forma geral, ele tem uma tendência de queda na taxa de detecção de tuberculose, com essa sinalização de 2018 que saltou um pouco do que era a média dessa tendência que a gente estava vendo desde 2011. Outro ponto para a gente ficar mais atento para os próximos dados que a gente terá aí no futuro. Então, mas entender como se construiu essa tendência de redução do número de pessoas infectadas com tuberculose. Além da AIDS e da tuberculose, também há na agenda metas específicas para o controle da hepatite. Aqui, a hepatite, a gente tem a preocupação de ser uma doença com seus certos cuidados, e também por ela tem uma correlação com a questão do saneamento, né? Para algumas hepatites, a via de contaminação é a água, então o aumento de hepatite, de alguns tipos de hepatite, pode estar relacionado com saneamento básico, com um problema de saneamento, com o contato da população com água contaminada. Então, além de ser uma questão de saúde, a gente também tem a correlação com a questão do saneamento básico. Então, por isso, fazer essa investigação. O município ele tem um controle bastante eficaz, no caso da hepatite A e D, com poucos casos. E, de uma forma geral, a hepatite B e C também não atingindo valores que sejam considerados preocupantes. Uma média geral é a hepatite CC, uma doença que tenha mais contaminação, e no caso do município segue essa linha, 21 contaminados, de 2010 a 2018, mas sempre com valores bastante pequenos, indicando aí uma oportunidade de manter esse controle para os próximos anos dessas doenças. Então, a gente fecha esse bloco do ADS 3. No diagnóstico, vocês vão ter informações de outras doenças, de outras taxas de mortalidade, então vale a pena dar essa atenção para o material também que vocês receberam. E aí a gente avança para o ADS 4, que é o de educação de qualidade. Aqui, as metas 4.1 e 4.6, ela está relacionada ao acesso, à garantia de que a população esteja no ambiente de ensino. E para isso a gente utilizou informações da frequência escolar. A gente tem uma série de faixas, né, de escolaridades que a gente pode identificar como se está dando esse acesso nesses últimos anos. Então, a gente trabalha com a escolaridade de adultos, 5 a 6 anos na escola, de 11 a 13 anos no ensino fundamental, 15 a 17 com fundamental, 18 a 20 com médio. De uma forma geral, também o acesso ao sistema de ensino vem aumentando no município, com destaque para algumas questões, tanto de oportunidades como desafios futuros.
No caso das oportunidades, a gente vê que, principalmente de 5 a 6 anos na escola, o município consegue atingir um valor bastante significativo, 98, mais de 98%, e também de 11 a 13 anos no ensino fundamental. Então, essas primeiras fases, né, da criança no sistema de ensino vem crescendo e atingindo um patamar bastante interessante para o município. Os maiores desafios são principalmente no 18 a 20 anos com o ensino médio, que ainda está abaixo de 50%, apesar de ter uma evolução bastante interessante, saindo de 10% em 91 para 43%, ainda há necessidade de aumentar a frequência dessa faixa da população no sistema de ensino. E a gente faz essa primeira avaliação da frequência. A gente entra também na questão da infraestrutura para a educação. Então, como está as instalações físicas das escolas para garantir que os alunos consigam desempenhar, então, uma aprendizagem melhor. Nesse caso, a gente trabalha no diagnóstico com uma série de infraestruturas. Aqui a gente vai trazer duas que a gente acha importante de comentar nesse momento, que é a questão de laboratórios de informática, principalmente pensando que a gente as instalações de ensino estão demandadas para esse tipo de infraestrutura, né? A gente tem uma migração do sistema de ensino para o sistema virtual, então tanto a existência de laboratórios de informática como o acesso à internet, que a gente vai ver posteriormente, são tipo de infraestrutura que está tendo uma pressão maior agora nesse momento. Então, a gente traz esses dois para a gente avaliar aqui, mas no relatório, no diagnóstico, a gente explora um pouco mais outros tipos de infraestrutura. No caso do laboratório de informática, o município, nas faixas de creche, pré-escola e fundamental, ele atinge valores maior do que a média, bastante superior ao que é a média do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. No caso do ensino médio, chega a mais de 70%. Aqui, no caso do ensino médio, essa média fica um pouco abaixo do que é encontrado no Rio de Janeiro e no Brasil, mas, de forma geral, ainda há uma margem para um crescimento, então, dessa infraestrutura dentro das unidades escolares do município. E, no caso da internet, também chega no ensino médio a 100% de acesso à internet nas unidades escolares do ensino médio. No caso do ensino fundamental, pré-escola e creche, também estão acima de 80%. No caso das creches, um pouco abaixo do que é encontrado na média do Rio de Janeiro. E, além disso, então, a gente viu a frequência, a gente viu as instalações, né, a infraestrutura, e, por último, a gente tem a questão relacionada ao desempenho escolar. No caso do Brasil, a gente tem, nos últimos anos, foi instaurado, então, um indicador que é o IDEB, que ele mede, então, esse desempenho escolar. Ele é composto, então, pela nota do IDEB que o município vai desempenhar nesses ciclos de avaliação, que geralmente é de 2 em 2 anos, e é programada uma meta para o município atingir. É dividido em duas faixas, então, o IDEB ele trabalha com os anos iniciais, então tem uma nota e uma meta para os anos iniciais e uma nota e uma meta para os anos finais do ensino fundamental. No caso dos anos iniciais, o município ele apresenta um crescimento da nota do IDEB, porém, sem atingir ainda a meta proposta. O que é também acompanhado nos anos finais. Apesar de, em 2011, o município conseguir atingir a meta, em 2013 é reduzido essa nota do IDEB. A partir daí, o município vem crescendo essa meta, mas ainda não atingiu cresceu essa nota, mas ainda não atingiu a meta. Em 2019 chegou muito perto de atingir, então na próxima avaliação a gente vai verificar se o município, nessa tendência de aumento da nota do IDEB, conseguiu atingir a meta proposta. Então, fechando esse ODS 4, a gente segue com o ODS 5, que é o ODS relacionado ao alcance da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. Na meta 5.4,
as diretrizes são de reconhecer o valor do trabalho de assistência doméstica não remunerado. A gente avaliou um indicador, nesse caso, que é a proporção de famílias chefiadas por mulheres. E fazendo essa comparação entre o que é encontrado no Brasil e o que foi encontrado no município. O município ele tem um valor superior ao que é encontrado na média nacional, então isso significa que mais mulheres são chefes de família no município do que é encontrado no Brasil. Isso é uma forma também, assim como eu disse no início da apresentação, que para algumas informações a gente identifica, a gente faz esse panorama para entender como a gente cria as políticas públicas a partir daquela configuração. Aqui é o mesmo caso, né? Então, entendendo que a gente tem um volume significativo de famílias chefiadas por mulheres, isso ajuda também o município a pensar como ele vai desenvolver os seus programas, ações, pensando que, dependendo dessa configuração, você tem demandas específicas. Então, por isso, trazer essa informação para a gente discutir. Além disso, a gente tem as questões relacionadas com a garantia da participação das mulheres em termos de oportunidade, tomada de decisão na vida política, econômica e pública, e também fortalecer essas políticas que estão relacionadas à promoção de igualdade, empoderamento feminino. Aqui a gente tem uma questão que é bastante crítica para os municípios brasileiros, que é o percentual como se dá a porcentagem entre vereadores e vereadoras eleitos na Câmara Municipal. A média, né, o padrão que a gente vê no Brasil é de uma baixa presença, né, de vereadoras, sempre uma maioria masculina. No caso de 2020, não houve nenhuma vereadora eleita. Então, como a gente viu lá nas primeiras informações, apesar da população ser de maioria feminina no município, isso não está se refletindo na participação política, né? Então, a gente tem alguns programas em níveis federais para uma tentativa de equalizar essa questão, mas é sempre importante que se mova energia em todas as escalas, né, não só no nível federal, mas no estadual e município, para a gente tentar criar uma situação mais coerente com o que é a população do município. Fechando esse bloco, a gente tem o ODS 6, água potável e saneamento. Aqui, a gente trabalha com 3 principais indicadores, que é o acesso à água potável, o saneamento, a rede de saneamento no município e a gestão hídrica, então como se dá o controle, né, das perdas dentro do sistema. Esses 3 indicadores são indicadores que possam ajudar a gente a entender como está a gestão da água, né, dentro do município. Aqui a gente também faz uma observação que muitos desses esforços para obter as metas que é proposta pela agenda, nesse caso, depende de articulações não só do município, né? A gente está tratando de infraestruturas que são bastante densas, bastante caras, então aqui a gente tem que ter esse olhar também que avançar nesses temas de aumento de rede, de gestão hídrica, é um esforço além do município, né? A gente faz sempre essa observação. O município, em termos de abastecimento de água, ele apresentou uma tendência de crescimento, sendo superior, né, a população atendida com abastecimento de água superior ao que é encontrado no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, atingindo quase 100% em 2018. No caso do saneamento, aqui a gente tem algumas informações que também a gente encontra em alguns municípios, que é algumas discrepâncias de dados que podem apontar para algumas questões. Então, a gente vê que, por exemplo, de 2010 a 2015, o município não apresentou porcentagem de população atendida com abastecimento, né, com esgotamento sanitário, em 2012 atingindo 100%. Então, aqui pode ser que ou não tenha infraestrutura, ou os dados foram processados de uma maneira equivocada. A partir de 2016, a gente vê, então, o atendimento
ao esgotamento sanitário acima de 70%, sendo superior ao Rio de Janeiro, o que se manteve de 2016, 2017 e 2018, o que pode estar relacionado à instalação mesmo da rede, ou uma forma de metodologia de computar esses dados que foi atualizado em 2016. Esses dois caminhos a gente pode entender, ou a própria instalação de uma rede que foi implantada no município, ou essa possibilidade de captar os dados em uma nova metodologia. E no caso do índice de perdas, então, a gente viu abastecimento e esgotamento. E um outro ponto é ter eficiência no uso da água, que a gente mede pela perda na distribuição. Então, quanto menor a perda, melhor a gente está gerindo, então, a água que é consumida no município. Para esse caso, a gente vê bastante explícito que há um controle maior do município, chegando em 2011 com uma perda de quase 50%, então, de 50% do que era usado no município era perdido na distribuição, e essa redução chega a 27,9% em 2018. Então, é um bom caminho que deve ser perseguido, então, para os próximos anos, para tentar reduzir ainda mais essas perdas na distribuição. Então, seguindo com o novo ODS, a gente tem o ODS 8, que é o de trabalho decente e crescimento econômico. Nesse ODS, a gente tem umas questões que é relacionada com diversas metas que trata sobre o emprego, né, garantia de emprego pleno e produtivo, reduzir a população jovem sem emprego, que é uma questão bastante crítica que a gente está vivendo hoje e nos últimos anos, erradicar trabalho forçado, né, garantir que os trabalhos sejam trabalhos dignos e promover a criação de um arcabouço jurídico, né, de direitos ao trabalho. Aqui a gente vê que o município, na questão de emprego, né, o primeiro indicador que a gente trabalhou é avaliar como se deu a criação de empregos formais, nesse recorte que a gente está trabalhando aí de 2010 a 2018. O município, ele repete, né, ele replica algo que a gente está vendo nos municípios do Rio de Janeiro, principalmente municípios que estão ligados ao setor de petróleo e gás, que teve uma queda muito significativa em 2014, e a própria situação de crise nacional que a gente visualizou a partir de 2014. Então, a gente vê essa tendência de redução, né, de saldo de emprego, chegando a saldos negativos em 2014, 15 e 16. Um ponto importante para o município é que, até 2018, ele já indicaria, já estava indicando uma recuperação, então, essa redução, essa retração de empregos que a gente vê nos anos de 2014 a 2016, ela para e já começa um saldo positivo, principalmente a partir de 2017. Porém, a gente também sinaliza que agora a gente tem outras questões, né? Se a gente expandir esse recorte para os anos atuais, provavelmente a gente vai ter também retrações de empregos bastante significativas. Em termos gerais, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2 salários, em 2018. O pessoal ocupado, a população ocupada em 2018, 23,9%, isso tratando do emprego formal. Em termos de PIB, né, o PIB, ele é um bom indicador para a gente avaliar. Ele indica, né, o que foi construído, né, a riqueza que foi produzida dentro do município durante um ano. Ele é uma ferramenta para a gente visualizar o quanto de recursos o município tem para os seus investimentos. Então, perseguir um aumento de PIB também é perseguir uma possibilidade de ter mais recursos para ser investidos em programas, em ações no município. Esse gráfico ele está bastante associado com aquele que a gente viu sobre o emprego, porque ele também reflete essas crises que a gente vem vivendo. Então, o município, a gente vê que ele atinge um pico de PIB em 2012, 1,3 bilhão, porém, a partir de 2013, isso vai se reduzindo até atingir 724 milhões em 2017. Então, tendo esse indicador, a gente consegue, então, fazer esse mapeamento do quanto de recursos
estão disponíveis para as ações municipais, né? E o que a gente pode pensar em termos dessas duas primeiras informações que a gente viu? Entender a configuração dos setores, né? Quais os setores principais econômicos do município, como que ele está agregando valor no PIB nesse recorte que a gente utilizou. A gente tem 4 setores que são mapeados, que é a administração pública, relacionado com a gestão municipal, né? O serviço, setor de serviços, e o setor de indústria e o setor de agropecuária. Esses 4 setores, eles são importantes para a gente avaliar como ele se configurou aí nesse recorte. Também é um reforço do que a gente viu, teve de acesso com as informações anteriores. Em 2012, que era o ano em que o município apresentou o maior PIB, ele também era o ano em que o setor industrial era o maior representante de valor agregado para o PIB do município. E isso veio se reduzindo, e quando a gente atinge ali os dados de 2017, a gente vê que a configuração econômica do município se alternou. Então, o setor de serviços hoje é o setor que agrega mais valor, seguido da administração pública e só em terceiro a indústria. Então, toda essa investigação, ela também sinaliza para o município se reconhecer e identificar o que ele pode produzir ali de ações para aumentar, então, o desenvolvimento econômico, pensando que a configuração da sua estrutura econômica se modificou durante esse processo. Um último dado sobre trabalho, renda e crescimento econômico é quando a gente pega esse PIB e divide para a população do município, a gente tem um produto interno, né? A gente tem um PIB per capita, que significa por habitante do município. Aqui a gente visualiza, como eu falei, o PIB é uma importante informação sobre a renda o recurso disponível para o município, o quanto que o município produziu de riqueza, e quando a gente divide isso por número de habitantes, a gente consegue entender mais ou menos o que seria disponível para cada habitante. No caso dos dados de 2017, o município ele tem um PIB per capita que é inferior ao Brasil, estado do Rio de Janeiro. Em 2018, a gente visualiza um aumento significativo, dá um salto bastante grande desse PIB per capita, porque o PIB aumentou. Então, quando a gente faz essa divisão por habitante, a gente visualiza que o PIB per capita também aumenta nesse processo. Seguindo, a gente tem mais um ODS, o penúltimo ODS que a gente vai tratar aqui, que é o ODS de redução das desigualdades. A agenda é bem explícita quanto à desigualdade, né? A gente empenhar esforço para reduzir a desigualdade, porque reduzindo a desigualdade, os analistas, a agenda entende que isso vai causar reflexo em outros setores, que vai propiciar uma maior intensificação do desenvolvimento do município. Então, para isso, a meta 10.1 e 10.2 traz diretrizes para o aumento, então, do crescimento, né, de renda para a população mais pobre, empoderar a população, então, promovendo inclusão social, econômica, política de todos. E o que a gente utilizou como métrica para entender como se dá a desigualdade social no município foi um indicador que ele é bastante utilizado, ele já é um indicador consagrado para se entender a desigualdade, que é o índice de Gini. Ele é um índice que ele vai de 0 a 1, em que 1 seria a maior desigualdade social e 0 seria a menor desigualdade social. Então, quando a gente vê esses dados, o objetivo é sempre reduzir o índice de Gini, porque isso indicaria que a população está menos desigual. No Brasil, a gente já tem valores bastante altos em relação à desigualdade, que é um problema bastante reconhecido, né? A questão da desigualdade. O município ele tem, nesses recortes que a gente utilizou, um aumento do índice de Gini de 91 para 2000, então indicando que nesse processo houve um aumento da desigualdade social, e de 2000 para 2010 há uma redução, o que
corrobora com uma menor desigualdade. Importante, então, a gente entender se essa redução da desigualdade através desse indicador se perpetuou com as informações que a gente coletar posteriormente. E, finalizando, a gente tem o ODS 16, que é o ODS sobre paz, justiça e instituições eficazes. Uma das metas que o ODS 16 traz é a de se reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade. Aqui, a gente utilizou o número e a taxa de homicídio por 100 mil habitantes em Arraial do Cabo. A gente visualiza nitidamente que houve um crescimento da taxa e do número de homicídios entre 2010 e 2018, saindo de poucos homicídios entre 2010 e 2013 e atingindo um novo patamar nesse período posterior a 2014. Então, é importante, entre 2017 e 2018, há uma redução que a gente não sabe ainda se vai se perpetuar com as próximas informações que a gente obter. Mas, de uma forma geral, é um dado preocupante em termos de um aumento significativo nesse indicador, que corrobora um pouco também com outros municípios que a gente vem estudando, que também, principalmente do estado do Rio de Janeiro, que está enfrentando o aumento dessas taxas. Então, é um ponto de sinalização aí para o município, para as próximas ações e próximos programas que vêm vir a ser desenvolvidos. Então, de forma geral, foram essas informações. Esse relatório é bastante denso, né, em termos de dados. Então, acho que vale a pena dar uma olhada com maior atenção no documento que a gente encaminhou. E, de forma que tiver alguma questão, estou aqui disponível para responder. Ok, Felipe, obrigada. Só tem uma questão aqui do Wagner perguntando se a gravação vai ficar disponível. Wagner, a gente está estudando essa possibilidade de, como a gente está gravando, a gente está fazendo mais de 60 webinars, e a gente vai ver a possibilidade de disponibilizar a gravação, ou no site do PNUD, ou em alguma outra plataforma que a gente tenha. Mas assim que a gente conseguir disponibilizar as gravações, a gente avisa para todo mundo que se inscreveu em cada webinar, para vocês poderem compartilhar. Mas o mais importante são os estudos, que eles são completos, que eles estão aí, que vocês podem divulgar, e todos esses dados que o Felipe está apresentando, ele tirou dessas publicações que estão aí no link. Então, vocês têm a publicação completa, inclusive na publicação tem mais indicadores do que ele apresentou. Na apresentação dele, a gente selecionou os principais, tá? Mas o ideal é que vocês olhem as publicações inteiras e ajudem a divulgar. Tem uma pessoa que eu posso conectar durante a semana para tirar dúvidas. É o Wagner que está perguntando, se você puder tirar as dúvidas agora, é melhor, que o Felipe está aqui, eu estou aqui, a gente pode tirar suas dúvidas. Durante a semana é um pouco mais complicado, porque a gente faz esses webinars todos os dias, então a gente está fazendo para mais de 60 municípios. Mas, se tiver alguma dúvida que você não consiga tirar agora aqui com a gente, você responde o e-mail que você recebeu do convite, que talvez a gente consiga te responder, mas agora que é o momento ideal, que é o momento do nosso debate, né? Não tem mais nenhuma questão aqui, só tem um comentário do Ulisses também, sobre o laboratório de informática, que foi retirado de uma escola, em Monte Alto. Lembrando que esses dados das instalações das escolas, eles são de 2018, né? Então, a gente tem um gap aí, tem uma defasagem, né? Talvez muitas coisas relativas a essas instalações já tenham mudado. Então, Lívia, você colocou uma questão aqui? Na verdade, o Ulisses fez aqui no Q&A. Estava no Q&A. Isso, tem uma lá no Q&A.
Ele perguntou em relação à energia solar e o seu fomento em uma região que tem muitos dias de sol, como poderia ser proposto? Eu acho que o que a gente utilizou no relatório, como a Giane falou, no diagnóstico, a gente utilizou os dados relacionados à rede, né, a população com acesso à rede de energia. Não há um indicador ainda oficial sobre a energia, essas energias sustentáveis, né? Então, a gente não consegue ainda captar o quanto do município quanto da população do município que utiliza energia, ou instalações do município que utiliza energia solar. Mas uma das metas do ODS 7, né, que é o de energia, é exatamente indicando para os municípios fazer essa transição, né? Ter uma meta de mudar essa matriz energética para matrizes mais sustentáveis. Até teve uma pergunta no outro webinar que a gente fez que alguns participantes questionaram, falaram, mas essa mudança energética ela não é uma responsabilidade de outros entes, por ser estruturas muito densas, pesadas, né? Mas a gente também reconhece que o município pode atuar de uma forma complementar nisso, né? Garantindo mais eficiência na sua energia ou nas suas instalações, fazer essa transferência, instalação de energia elétrica, conseguir reduzir desperdício de energia. Então, o próprio município pode ter ações nesse sentido de complementar essa transição para utilização de energias mais renováveis, né? Aí o Wagner comentou também que ele tem um projeto social e gostaria de estar enquadrado nos ODS, se ele precisaria ter alguma chancela da ONU. Wagner, não, o trabalho para que as organizações, que os governos, que as empresas, que os indivíduos podem fazer para colaborar com o alcance das metas é completamente livre, né? Não, assim, não precisa ter chancela, inclusive o da ONU, né? O que a ONU estimula é que o país como um todo trabalhe para alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é muito importante em projetos sociais, em programas da prefeitura, que levem essa marca dos ODS, né? Que você, por exemplo, coloque aqueles quadradinhos que estão atrás do Felipe ali, coloque um quadradinho dizendo, olha, o meu projeto colabora para o ODS 1, 2 e 3, e coloca lá os quadradinhos. Isso é perfeitamente possível, essas logomarcas estão na internet, tem um site, o Trello, se vocês colocarem lá no Google Trello, PNUD ODS, eu acho que vocês vão conseguir acessar. Lá tem todas essas logomarcas dos ODS que vocês podem baixar, tanto separadamente, cada ODS, quanto esse quadrado aí todo junto. Então, é bem legal que os projetos sociais, que os programas da prefeitura, a própria prefeitura usem essas marcas e mostrem que elas estão colaborando para alcançar os ODS, ok? Aí é completamente livre e a gente fica feliz quando vocês usam as marcas, né? Bom, eu acho que é isso, Felipe. O Felipe agora vai passar para a apresentação do outro estudo, que é a análise do PPA do município, e que é um pouco mais rápido que esse. Esse segundo estudo também está no link do Drive, que a Lívia postou, ok? Vocês podem abrir e dar uma olhada também. Então, os estudos são mais amplos, tem mais detalhes, então é ideal que vocês olhem também os estudos, ok? Vai lá, Felipe. Bom, então vamos seguir com essa nova apresentação. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre... deixa eu só confirmar se vocês estão vendo minha apresentação, porque na última vez não estavam passando, né? Vou colocar aqui no... Tá aparecendo tudo ok. Ok? Aham. Peraí que eu acho que pausou de novo, peraí. Tá passando os slides? Não, tá no primeiro ainda. Vou fazer de novo. Ok.
Tá ok agora? Agora tá, né? Tá passando. Tá passando, tá ok. Ah, legal. Então, complementando o que a Giane falou, nesse outro documento que a gente produziu, aqui é uma forma complementar de a gente visualizar essa relação dos ODS com o município, né? Por um lado, a gente viu um diagnóstico situacional, que é um diagnóstico que ele traz, então, para cada meta que a gente encontrou indicadores, qual a distância, né, do que se vê de realidade do município com o que é proposto para 2030. E, por outro lado, também, uma forma complementar é a gente visualizar a estrutura dos programas do município se estão mais ou menos ajustadas a esses desafios que a gente tem pela agenda. Para isso, o PNUD ele desenvolveu uma metodologia que chama Avaliação Rápida Integrada, que pode ser aplicada em alguns documentos para a gente entender quais as porcentagens de aderência entre a agenda e os programas do município. A gente utilizou para aplicar essa meta os PPAs, que são os planos plurianuais. O PPA, para quem não teve contato ainda com esse documento, ele é uma lei, né? Então ele é de obrigação legal para que o município produza, e ele traz todos os programas que o município pretende desenvolver num recorte de tempo, né? O PPA que a gente utilizou é o de 2018 a 2021, e lembrando o que a Giane também falou, que o PPA que a gente analisou não foi um PPA que foi desenvolvido pensando na agenda. Então, aqui não é a gente não está trazendo nenhuma crítica nessa relação, a gente só está trazendo uma possibilidade do município verificar onde tem algumas potencialidades que os programas já estão atingindo o que é proposto na agenda e onde são aqueles gargalos que a gente precisa, em uma próxima rodada do PPA, que já é a partir desse ano, né, esse ano que está sendo desenvolvidos os PPAs, ali a gente identificar onde poderia ser desenvolvido programas para atingir melhormente os ODS. O objetivo dessa metodologia que eu comentei, é verificar o nível de alinhamento entre o PPA e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para isso, o que a gente faz? A gente analisa alguns quesitos. Então, a gente verifica o número de metas alinhadas e o nível desse alinhamento, que eu vou explicar mais adiante, a distribuição dessas metas entre os 5 PPA, entre os 5 Ps da agenda. A agenda ela traz 17 objetivos e ela aloca, para a gente ter uma visão mais condensada dessas informações, esses 17 ODS em 5 dimensões, que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, a gente também pode ver onde que esse PPA está atingindo quais dessas dimensões melhor, ou onde que estão ali os gargalos nessas dimensões. Identificação de desafios e oportunidades para implementar a agenda, verificação da adequação dos resultados do alinhamento às prioridades locais, e esses desafios encontrados e possibilidades, oportunidades para o alcance dos ODS. Então, só retomando o que eu falei sobre as dimensões, a gente tem os 17 objetivos e 5 dimensões. Então, por exemplo, o ODS 1, 2, 3, 4 e 5 são todos temas que são relacionados a uma dimensão que é pessoas. Erradicar todas as formas de pobreza erradicar todas as formas de pobreza e de fome e garantir dignidade e equidade. Essa dimensão, ela trabalha todos esses ODS. Então, aí a gente tem o de prosperidade, com o ODS 7, 8, 9, 11, 10, o ODS planeta, então tudo que é relacionado com recursos naturais, que é o ODS 6, 12, 13, 14 e 15, e aí a dimensão parceria e paz, com os ODS 17 e 16. Entrando mais intensamente no que é essa metodologia, então o que a gente faz? A gente analisa o PPA, então a gente tem acesso ao PPA do município,
a gente retira desse PPA, então, todas as informações dos programas dos municípios, do município que está incluído no PPA. Então, a gente monta uma planilha que a gente tem todos os programas e todas as metas da agenda. E aí a gente começa a fazer um trabalho de investigação entre o que cada programa atinge em termos de meta. E aí a gente faz essas tabelas e gráficos que eu vou mostrar para vocês, que indicam mais ou menos, então, das metas, de todas as metas que tem em agenda, o que os programas já estão atingindo e onde não tem atingimento. Uma dúvida que sempre é trazida é a questão de como a gente tem 169 metas e a Agenda 2030 é uma agenda que ela é mundial, então ela tem informações para problemas que são encontrados em todas as partes do mundo, né? Então essa questão de algumas metas que eu estou vendo aqui nas agendas, eu acho que o município não tem capacidade ou não é o escopo dele investir nessa informação, nessa questão. Então, como que a gente faz? Uma regra que a gente utilizou é analisar 169 metas e fazer um filtro inicial. Então, a gente filtra o que são metas relevantes para o município, para a gente não trabalhar com metas que o município não teria capacidade de atingir, então não seria justo em uma avaliação a gente trazer essas metas, porque não seria de atingimento já para o município. Então, a gente faz um primeiro filtro para entender das 169 metas aquelas que não cabem aos deveres, competência ou condição de governabilidade do município. Aí a gente trabalha só com as metas que são relevantes. Dentro dessas metas relevantes, aí tem 3 possíveis caminhos. A meta, ela está totalmente alinhada com algum programa, alguma ação do município. A meta está parcialmente alinhada, então ela tangencia, né, o programa tangencia aquela meta, ele não é direto, um programa que vai atingir as questões relacionadas àquela meta, mas de uma forma tangencial ele pode contribuir com aquela meta. E as metas que não são alinhadas. Então, apesar de ser do escopo do município, ela não está encontrada ali nenhum programa que verse com ela. Uma observação também é que a gente só trabalha com metas totalmente alinhadas quando a gente, além de a meta, o programa ser direto com aquela meta, trazer ações que estão totalmente alinhadas com aquela meta, ele também precisa ter indicadores. Uma questão que é muito trabalhada na agenda é que a gente tem que fazer um monitoramento desses programas para que a meta seja atingida. Então, se a gente encontra uma meta, um programa que ele está totalmente alinhado, mas ele não tem indicadores, a gente considera que é um alinhamento parcial, não é um alinhamento total. Então, mais adiante, então, entrando nesse documento que a gente utilizou para fazer essa avaliação, no caso do município, a gente trabalhou com o PPA trazido pela Lei 2076. Nesse PPA, a gente considerou 56 programas e o PPA estava dividido em macro-objetivos. Então, objetivo de educação, saúde, assistência social, infraestrutura, turismo, meio ambiente, serviços urbanos e segurança pública. Essa é mais ou menos a configuração que o PPA estava trabalhando dentro desses 56 programas. Dentro das 169 metas, entrando já nos resultados, dentro dessas 169 metas dos ODS, a gente trabalhou, então, com 134, porque a gente considerou que 35 não eram relevantes para o município. Aí, fazendo esse filtro, das 134 metas consideradas, 58 dessas metas a gente encontrou alinhamento, nesse caso parcial, porque a gente não identificou indicadores para cada programa. Então, trazendo resultados de 43% de alinhamento entre as metas do ODS e os programas do município. É um alinhamento médio, mas que já dá um grande ponto de partida para o município nessa fase que a gente vai entrar agora de uma nova formulação de um novo PPA. A gente já sai de uma base consolidada de correspondência entre PPA
e agenda. Então, é uma oportunidade para o município para os próximos criações de PPA. A gente utiliza vocês podem visualizar no documento que vocês têm, que a gente utiliza um gráfico, que é um gráfico que possibilita a gente ver todas as informações em um único desenho. É um gráfico que, inicialmente, ele é um pouco confuso, mas assim que você consegue entender as informações, ele é uma boa ferramenta para a gente entender onde estão os gargalos e as oportunidades. Então, nesse gráfico, a gente tem, nas extremidades, os ODS, do 1 ao 17, e a cada porcentagem de atingimento daquele ODS no município, a gente vai construindo essa área que vocês podem ver. Então, por exemplo, no ODS 1 foi encontrado 100% de aderência entre os programas e as metas da agenda. No ODS 2, 33%. No ODS 3, 100% também. Então, aqui a gente verifica onde estão as potencialidades e aqueles lugares que não estão completados, onde seria os ODS que necessitam de maior correspondência nos programas do município. Eu vou entrar em cada ODS mais adiante, mas também a gente pode ver isso naquelas dimensões que eu apresentei inicialmente. De uma forma mais condensada, a gente vê que as correspondências estão mais ligadas à dimensão pessoas, 68%. E na dimensão parcerias é onde a gente encontra uma menor correspondência, até porque a gente sinaliza no diagnóstico que essa dimensão parcerias é uma dimensão já mais difícil de ser desenvolvida no escopo municipal, por essa relação da necessidade de desenvolver algumas articulações trazido pelas essas metas, mas é importante o município entender que para essas metas é necessário uma intensificação maior de ações. Entrando, então, em cada ODS, aqui a gente dividiu em explorar as informações por cada dimensão. Então, na dimensão pessoas, que é aquela que a gente viu que o município está mais aderente, né? A gente vê que nos ODS dessa dimensão, que é do 1 ao 5, o ODS 1 e 3 teve 100% de alinhamento, e os grandes gargalos são no ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, e no ODS 5, Igualdade de Gênero. Esse é um ODS, o 5 principalmente, que a gente está vendo uma recorrência muito grande nos municípios que a gente está analisando, um baixo alinhamento nesse ODS. Então, é um ODS que está seguindo um padrão de menor atingimento de metas dentro do PPA do município. E aí a gente faz pode cotejar essas informações com o que a gente viu anteriormente no diagnóstico situacional. Então, em termos de renda, a gente vê que há um aumento da renda per capita no município, um aumento não tão significativo por o período de 2000 a 2010, porém, no quesito de extrema pobreza, a gente já verificou que há uma redução significativa, possibilitando até um atingimento da meta de reduzir a porcentagem de população de extrema pobreza para os próximos anos. A gente viu que, em 2019, 1.299 famílias eram beneficiárias do programa, o que equivalia a 11% da população. Então, fazer esse controle, né, de entender o quanto de famílias que estão nessa categoria de renda que integra o programa. E, no caso do ODS 4, Educação de Qualidade, uma das maiores questões é em relação à nota do IDEB, que, apesar de crescimento de nota, ainda não está atingindo as metas projetadas. Taxa de mortalidade de criança de menores de 5 anos e neonatal, a gente verificou que houve um aumento nos últimos anos. Em contrapartida, mortalidade materna, pouco caso, 2 casos só nesse recorte que a gente utilizou. Quando a gente trata do ODS 5, Igualdade de Gênero, a gente tem que a porcentagem de famílias, de mães chefes de família sem ensino fundamental e com filho menor de idade, reduziu.
porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filho aumentou, e mulheres na política é um tema crítico para a maioria dos municípios, como a gente viu, baixa participação ou uma incoerência nessa distribuição nas câmaras municipais. No ODS, na dimensão planeta, a gente tem o ODS 6, 12, 13, 14 e 15. A maior aderência foi no ODS 6, água potável e saneamento, e a mais baixa aderência no ODS 15, vida terrestre. O que a gente tem de informações? Boa ampliação da rede para abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendência de redução da perda hídrica, como a gente viu. No caso da estrutura econômica que a gente tem no município, hoje, né, quando a gente viu, houve uma transição do setor industrial para o setor de serviços, e então pensar que essas práticas de utilização de produtos e práticas sustentáveis merecem atenção. Reconhecimento das futuras mudanças no clima deve ser perseguido como uma forma de uma melhor adequação a situações que já são recorrentes no Brasil e no mundo, em termos de mudanças climáticas, e o município também tem grandes áreas sobre proteção, sobre legislações protetivas que merecem destaque. O que a gente traz de desafios, né? Prevenir e reduzir a poluição marinha, proteger os ecossistemas marinhos, apoio à regulação à atividade pesqueira, garantindo acesso a pescadores artesanais. O ODS 14, que é o da vida na água, no município a gente vem vendo que não é tão comum a gente ver os programas do município ter uma intensificação nessa questão. São questões mais globais, o ODS 14 ele é um ODS que ele traz questões mais globais, porém, vale a pena que o município possa complementar essas ações que são trazidas em termos de meta. Avançando na dimensão prosperidade, que é trazido pelo ODS 7, 8, 9, 10 e 11, a gente tem um maior atendimento, um maior alinhamento dos programas referente ao ODS 10, redução das desigualdades, e o menor no ODS 7, energia limpa e acessível. Como a gente comentou, apesar de, em termos de rede, de população com acesso à energia, os municípios eles têm um valor muito alto de porcentagem de população que tem rede elétrica, mas a gente tem que pensar nas outras metas do ODS 7, principalmente nessa questão de utilização de fontes energéticas sustentável, buscar mais eficiência energética, né, como uma forma de enfrentar tanto as questões de mudanças climáticas como a questão de sustentabilidade nesse quesito. O ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, que trata, né, também o ODS 10, indústria e inovação, a gente está tratando de desenvolvimento econômico. A gente viu que o PIB per capita aumentou do município nesses últimos dados que a gente tem, mas a questão de quedas de postos de trabalho, principalmente pensando nessa nova configuração que é a diminuição do setor industrial, é um ponto crítico para o município e um ponto crítico para o Brasil, pensando nesses novos desafios que a gente tem com a pandemia. Então, a questão de avaliar essa retração de emprego, desligamentos e novas admissões, né, deve ser uma prática para o município para os próximos anos. No caso do ODS 10, como eu ressaltei, o indicador que a gente utilizou, o índice de Gini, ele demonstra uma diminuição na desigualdade, e pensar que essas ações voltadas para essa temática, ela é um fator-chave para a diminuição de desigualdade, que vai causar reflexo em outras áreas, violência urbana, igualdade de gênero, emprego e renda. Então, é um ODS bastante coringa, né, para essas outras questões. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Hoje, a maioria dos municípios tem a maior população, a maioria da população no ambiente urbano e com possibilidade de crescimento, né, tendência de crescimento dessa população urbana. Então,
essas metas que estão relacionadas ao ODS 11, habitação, mobilidade, deve ser um ponto de atenção para o município. Por último, a dimensão paz e parcerias, que são tratados pela ODS 16 e 17, a questão da taxa de homicídio, a gente verificou que é uma crescente, então o município entra em um outro patamar, né, tanto de taxa como número de homicídios, então corrobora com uma necessidade de programas específicos, e aqui não só pensando em programa, quando a gente fala sempre em todas as apresentações, a questão da violência urbana, ela deve ser pensada não só na questão de força policial, mas em todas as outras estruturas que é necessárias para a gente diminuir essas taxas, né? E com destaque para a violência contra a mulher, que é uma questão bastante... que a gente está agora produzindo mais dados para essa questão. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma captação desses dados. Então, de 2015 a 2018, o número de ocorrência desse tipo teve um leve decréscimo no município, e a violência mais encontrada, violência psicológica e violência moral, violência física, né, psicológica e moral. Bom, algumas considerações finais. A gente tem que o PPA ele precisa ser uma peça de planejamento, né? A gente utilizou o PPA como uma forma de fazer essa análise, e o PPA ele tem uma série de questões que ele pode ser melhor reformulado em uma próxima construção, principalmente pensando em estabelecer já essas devidas relações com o ODS. Então, agora, a partir dessas informações que a gente tem, em um próximo PPA, poderia ter criar essa relação com os ODS, estruturar indicadores. A gente sempre fala aqui que é um grande desafio a gente estudar os municípios, principalmente pensando que a gente tem uma falta de indicadores, né? A gente tem esses indicadores mais padrões que a gente utiliza, que são desses órgãos federais, que já trabalham em parceria com as prefeituras, mas, de uma forma geral, nos 17 objetivos que a gente tem, há ainda um gap de indicador. Então, o próprio município pode tentar desenvolver indicadores para medir essas metas, para a gente possibilitar, então, esse monitoramento, não pensar essas informações só com esse recorte que a gente trouxe aqui. Esse recorte é um recorte que ele indica tendências, então, para se tornar isso efetivo, a gente precisa construir, então, um monitoramento que seja perene. Reformulando, né, reforçando o que eu falei inicialmente, aqui a gente está fazendo, principalmente nessa análise do RIA, né, dessa metodologia que a gente utilizou, a gente está fazendo uma análise que é um ponto de partida, então não é uma crítica ou algum tipo de ranqueamento de município. A gente está fazendo uma indicação de um ponto de partida para novas proposições, da onde a gente parte pensando agora em desenvolver um PPA ou outros programas que estejam alinhados ali com a agenda. Algumas questões contidas nos ODS, nessas metas que a gente está trabalhando, ainda não é de impacto municipal, pode não ser de impacto municipal, então antecipar esse monitoramento, né? A agenda ela é bem ampla, pega diversos temas. Vocês podem olhar esses temas da agenda e verificar que algumas questões ainda não são um problema para o município. Mas, a partir do momento que você está olhando essa questão, você pode se antecipar e pode ser estratégico para não entrar em uma questão crítica futuramente. E, por último, o PPA, ele é um documento que a gente utilizou como forma de identificar os programas do município. Mas essa visão, a Jane também adiantou que a gente poderia utilizar a agenda para a construção de outros planos, outras políticas que o município normalmente ele já precisa. Por exemplo, plano diretor, ele faz revisões, políticas setoriais, se tem uma política de saneamento, uma política relacionada com a educação, todas essas ações no município, ela pode entender nos ODS, na agenda, uma forma de um norte para onde a gente pode chegar.
Então, de uma forma geral, estender essa utilização da agenda é muito importante para esses outros planos e programas que o município normalmente se desenvolve. Então, de forma geral, era isso. Eu vou abrir, então, para dúvidas, né, dos participantes. Aqui também há bastante informações, mas é interessante vocês também utilizarem esses documentos para visualizar com maior detalhamento essas informações que a gente passou. Obrigada, Felipe. Tem só uma questão aqui da Ana Pinheiro, que ela está questionando a seleção dos indicadores, né? Imagino que seja do diagnóstico, né? Sim. Por que foram escolhidos esses indicadores? Seria porque esses indicadores são só os que tem para dados oficiais disponíveis. Como a gente sabe, para encontrar dados municipais é um pouco mais difícil, inclusive encontrar dados atualizados, né? A gente tem a PNAD, que ela é feita todos os anos pelo IBGE, que é a pesquisa por amostra domiciliar, só que aí eles lançam os dados só por estado, não lança por município. Então, por município, a gente tem essas bases de dados que a gente apresentou, e a maioria do DataSUS, ou do INEP, que é de educação, ou do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, e o censo, né? O censo é o que mais traz dados municipais, né? Mais de onde a gente consegue extrair, principalmente aqueles de pobreza, de extrema pobreza, eles são do censo. Os de desnutrição são por município e são atualizados, né? São no rodapé, dá para ver, no rodapé do diagnóstico, dá para ver o link da onde a gente tira os dados de desnutrição. Inclusive, já tem dados mais atualizados. Esses diagnósticos, eles foram feitos no ano passado, e tem muitos desses dados que agora já tem de 2019 e 2020, que vocês podem ir direto nas bases e pegar. Então, assim, a gente fez uma seleção dos indicadores que a gente achava mais importantes. A gente não podia fazer um diagnóstico com todos os indicadores que existem, porque a gente está fazendo esse diagnóstico para 116 municípios, e ele ficou bem grande, e está levando um bom tempo para a gente conseguir terminar esses 116 diagnósticos. Então, fica a critério aí das prefeituras, das organizações que quiserem levantar mais dados, fiquem à vontade para levantar mais dados sobre o município, para atualizar esses dados que a gente forneceu agora. Vocês já podem entrar nas bases de dados e atualizar. Então, o nosso produto que a gente oferece pelo projeto é esse. E a gente acha que, principalmente para as prefeituras, vale a pena ter uma base de dados e ir atualizando esses dados e agregando outros que as prefeituras tenham, que é muito importante. Então, fica esse trabalho aí disponível, e a ideia de vocês continuarem agregando mais dados e atualizando os dados. Bom, acho que foi só esse comentário aqui da Ana. Bom, como eu falei, a gente vai ver a possibilidade de mandar para vocês o link do webinar gravado, para que mais pessoas do município possam assistir, para que mais pessoas da prefeitura possam assistir. O ideal é que todas as secretarias municipais vejam esses dados, analisem, criem seus próprios indicadores também, atualizem esses dados e usem aí no planejamento das suas pastas, né? Então, eu agradeço muito quem ficou aqui até o final, as 4 pessoas que a gente tem aqui, que ficaram até o final. Agradeço o Felipe pelas apresentações, mais uma vez. A Lívia, que ficou aqui com a gente até o final, ajudando na operacionalização. Deixa eu ver. E o Ulisses está perguntando se tem lista de presença. Ulisses, quando vocês se inscrevem, a gente fica com os dados de vocês, e quando vocês acessam o webinar e assistem o webinar, o Zoom gera relatórios de quem assistiu o webinar. Então, a gente não precisa passar uma lista de presença, a gente tem automaticamente, o Zoom gera essa lista de quem assistiu. Se alguém precisar de certificado de comprovação, responde a gente pelo e-mail que a gente gera o certificado, tá? A gente não está gerando para todo mundo, porque a gente está fazendo mais de 60 webinars e realmente a gente não tem equipe para gerar tantos certificados, mas quem precisar, achar que é importante, pode pedir para a gente.
ok? Então, obrigada a todo mundo e espero que vocês divulguem aí esses estudos no município, ok? Obrigada, Felipe. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado.